Porque quem vai falar aqui é o espiritual. E o espiritual tem um recado duro para dizer para vocês. Nunca vivemos algo tão forte como nós iremos viver. Mas eu vou começar agora, eu vou desenhar para vocês um sonho e o que esse sonho me disse e vai acontecer. Eu vi o martelo da justiça. 3 vezes esse martelo descia e batia no território nacional brasileiro. Eles irão dizer assim: nossa, você viu que absurdo! Nossa, você viu que absurdo! Nossa, você viu que absurdo! E Deus dizia assim: não. Eles nunca viram absurdo. Absurdo eles irão ver em 122 dias, a contar do dia 20 de 3 de 2025. Chega dos escarnecedores. Eles irão cair na minha mão. Vai ter mortes. Eu vou dizer qual foi a parte que mais me deixou confuso. E deu um nó na minha cabeça. E eu vou dar as diretrizes do que vai acontecer. O que vem aí é tão destruidor que vai obrigar o Brasil a tomar uma posição. Um rolo como uma avalanche vindo de Donald Trump e Elon Musk. Vai quebrar protocolos, vai quebrar paradigmas e vai quebrar tudo. Uma loucura vai acontecer no Brasil e no mundo. Uma loucura vai acontecer no Brasil e no mundo. Agora, vai ter percas, vai ter quebra, vai ter isso, vai ter aquilo. Vocês nunca viveram na vida de vocês, nessa geração, o que vai acontecer. Mas eles vão ver o Donald Trump e o Elon Musk completamente loucos. Loucos! Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, pois ele nunca fica sem seus representantes na terra. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta sexta-feira, 21 de março de 2025, traz mais uma grande palavra profética para o território nacional brasileiro. O apóstolo diz que viu o martelo da justiça do Altíssimo batendo 3 vezes sobre a nação brasileira e que um grande absurdo irá acontecer dentro de 122 dias. O apóstolo diz também que Deus colocará um espírito de loucura em Donald Trump e Elon Musk e que todos os acontecimentos da nação brasileira não passarão por eles impunes. Como sempre, está um vídeo muito importante, muito relevante, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para quando o canal postar mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado. Agradecer as pessoas que estiveram presentes, foram dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, acho que eu não sei quantas pessoas foram, mas foram muita gente, mas muita gente mesmo, de vários estados da federação brasileira, que estiveram presentes comigo aqui no culto Fortaleza. E no culto eu disse o seguinte: em novembro de 2024, Deus me pediu que fizesse um culto de ação de graça, e eu perguntei diversas vezes a Deus por que esse culto de ação de graça. E o Senhor dizia para mim, respondia: a ti não cabe saber, Reginaldo. Então eu passei essa mesma informação aos demais. Tomar um cafezinho. A mesma informação aos demais. A ti não cabe saber. Mas, obedientemente, eu fiz. Assim como um agricultor, que não espera a meteorologia dizer que vai ter inverno, o ano vai ter inverno, mas ele acredita no seu Deus, ele vai lá e planta a semente, mesmo sem a meteorologia garantir que o inverno vai ser bom. Mas ele planta a semente para poder ter fé, para poder colher algo bom. E assim fui eu. Mas todos os acontecimentos desde novembro de 2024 até o dia 20 de 3 de 2025, 20 de março, já seria louvável a Deus e motivos de andar de joelho perante Ele. Todos os acontecimentos vindo até de novembro de 2024 até março de 2025, dia 20. Tiveram diversos acontecimentos gigantescos, da qual ninguém pode questionar. A vitória de Donald Trump. Essa foi a maior de todas. A maior de todas foi a vitória de Donald Trump. Senão, nós não estaríamos nem num pré-julgamento, né, que vai acontecer, esse julgamento vai acontecer esses dias, já teria acontecido há muito tempo, não teria nem marcado isso. E muitas outras coisas.
todas as pessoas que sabem, inteligentes sabem. A vitória do Donald Trump foi um desespero, uma zebra para muitos países, mundialmente falando, para a organização de uma nova ordem mundial. E a vitória de Donald Trump representou uma zebra. Mas o que não contava. Agora, deixa eu dizer uma coisa, convido mais 7 mil pessoas para fazer presente nesta live, porque eu quero ter uma conversa com vocês. Eu quero ser bem franco, e eu vou desenhar a conversa que eu vou ter com vocês para ficar bem fácil para as pessoas que canal Verbo de Deus, fé em ação, no alvo, né? Diário do Profeta, mesmo que for aqui do canal Apóstolos da Alvorim, Diário do Profeta é a mesma coisa, eu não tenho compromisso, né? E cristão de opinião, bem, diversas coisas, Pastor Lavo, não conheço, mas é o nome de Deus. Eu vou deixar bem resumido. Se for fazer uma pequena retrospectiva dos acontecimentos de novembro de 2024 até o dia 20 de março, os estudiosos estão aí. Eles observam, eles veem todos os cortes, separam, guardam os cortes. Eu sei disso porque Deus me diz a parte espiritual. E separa esses cortes e vê todos esses cortes, né? E enquanto a prova não existe no momento, estão aí. Hoje eu estava conversando com Deus e eu falava sobre datas. Senhor, por que o Senhor me dá sempre datas? Olha, não se olhe os questionamentos de pessoas que não querem entender. Existem pessoas que, há anos, e teve profetas na Bíblia que morreram e não viram as suas profecias se cumprirem. Existiram profetas na Bíblia que morreram e não viram as profecias que eles disseram se cumprir. Eu digo, meu Deus, você já imaginou? E eu falando ali com o Senhor disse assim, você dá dias e alguns meses. A nação era para estar satisfeita com isso. Porque senão, o território nacional brasileiro já estaria em pleno cativeiro, completamente cativeiro, com a mão e os pés amordaçados. Eu quero agradecer a vocês. O maior presente foi as pessoas terem saído dos seus estados e países para vir a Fortaleza num culto de ação de graça. Comemorando a libertação do território nacional brasileiro. E existem pessoas que dizem comemorando o quê? Ou seja, era para o território nacional brasileiro, nem direito mais era para ter, nem rede social era para ter, não era para ter mais nada. E aí tem gente que dá pergunta comemorando o quê? Nós estamos em uma guerra. Olha, se a guerra da Ucrânia com a Rússia já vai mais de 3 anos, não acabou ainda a guerra da Ucrânia e Rússia. Não acabou ainda. A pessoa quer que uma libertação seja do dia para a noite. Se vocês querem, e se as pessoas mais rigorosas, mais negativas, querem que a libertação do Brasil aconteça do dia para a noite, vocês irão aceitar que exista uma guerra, mas de canhão, de fuzil, de soldados, que as fronteiras do Brasil fiquem completamente cercadas, para quem quer que a libertação aconteça do dia para a noite. E que o exército americano invada aqui e crie uma guerra. Para criar uma guerra, só precisa de um doido. Um doido que tenha o poder nas mãos, e ele chega e diz assim, eu quero guerrear contra aquele país, e guerrear acabou. Não precisa de muita coisa não. Precisa de aprovação. Será que precisa de aprovação? E quem passa por cima de aprovação? Então, graças a Deus que não houve isso. Graças a Deus que não houve isso. Mas nós estamos caminhando para uma libertação. O pedido de asilo político, né, do Eduardo Bolsonaro, isso é gravíssimo. É um deputado federal, isso é gravíssimo. São tantas coisas de forma grandiosas, poderosas, que Deus está fazendo, que nós éramos para andar de joelhos na presença de Deus. Mas eu quero citar aqui Amós, capítulo 3, versículo 7, porque Deus mandou determinar que eu dissesse para você. Gente, eu tenho muitas coisas para poder falar, e se eu fizer 30 lives durante o mês, cada dia fizer uma, eu acredito que eu não vou conseguir falar o que eu tenho para poder falar. Eu acredito que eu não vou conseguir falar o que eu tenho para poder falar. Por isso eu vou me demorar um pouco com vocês vão gravar, porque quem vai falar aqui é o espiritual. E o espiritual tem um recado duro para dizer para vocês. Para a nação brasileira. Muito duro. Muito duro mesmo. O espiritual tem um recado muito duro para dizer à nação brasileira. Mas muito duro mesmo. Mas muito duro mesmo. Vamos lá. Eu queria que vocês ficassem todos bem abertos os ouvidos daquela que o espiritual vai falar. Tá? Bem aberto o ouvido. E ontem foi um culto de ação de graça pela libertação do território nacional brasileiro. Eu vesti de preto e o Senhor me disse algo, e eu disse em cima do altar na hora. E eu falei
pela primeira vez, assim, a igreja, né, a igreja física, de uma maneira aberta. Eu disse que nós iríamos viver, a nossa geração irá viver o que nunca se viveu, que nós nunca vivemos. Eu tenho 52 anos. Então, aqueles que têm 52 anos, com a minha pessoa, né, nunca vivemos algo tão forte como nós iremos viver. E dessa vez, sem delongas. Eu falei assim, o próximo culto que vai ter é o culto... Qual foi o culto que eu disse, Senhor? Esse era o culto da libertação, culto da independência. Né? Jefferson, em 58. Culto da independência. Nosso próximo culto vai ser o culto da independência. Quando é que vai ser ele? Eliane, Deus te abençoe, Eusébio. Quando é que vai ser ele? Bem, Deus não me disse ainda, mas vai ser o culto da independência. Independência, não preciso dizer para vocês o que é independência. Quem foi que disse independência ou morte? Quem foi que falou isso? Quem foi? O Pedro Alves Cabral foi que disse independência ou morte. Quem foi que usou essa frase? Alguém pode escrever aí? 03 está comigo. O 04 também. O 03 é a 03. E o 04 está aqui. Dom Pedro Alves Cabral, foi isso? Independência ou morte? Quem foi que disse? Foi isso? Não me deixa eu falar errado, não, tá? Dom Pedro, pronto, muito bem. Dom Pedro Alves Cabral, é isso? Independência ou morte? Essa foi a frase, né? Pronto, independência é isso, né? Independência. Então, o próximo culto vai ser o culto da independência. Quando é que vai ser? Não foi dito ainda, mas vai ser o culto da independência. E, lógico, não veja só a parte boa quando eu disse que o próximo culto será o culto da independência. Porque vai ter as partes que não são boas aos olhos humanos. Vai ter a parte que não são boas aos olhos humanos. Ontem foi um portal que foi aberto, eu falei isso. E era uma nova etapa que nós estávamos entrando agora, só que totalmente definitiva. Nem que se queira voltar atrás, não vai dar para voltar atrás. Eu vou começar já a falar algumas coisas, Letícia Cavalho. Vou começar a falar algumas coisas. Aí você vai gravar no seu celular, vai salvar live. Eu tenho algo, eu vou dizer de novo, antes de começar, que eu tenho para falar de um sonho que eu tive. Isso se estendeu por alguns dias, eu não queria contar. Né? Isso me desgastou muito fisicamente, muito mesmo. Mas se eu começar a contar isso e essa experiência 30 dias, todo dia fazendo uma live, seria pouco ainda. Por isso que nós vamos ter muito tempo juntos, né? Convida mais 7 mil pessoas, toda a Nação Verde e Amarela, e vem para essa live. Quando eu dizia que eu via deputados... Começa agora, hein? Quando eu dizia que via deputados e outros políticos pedindo refúgio, né? Indo embora, fugindo do Brasil, todo mundo dizia que era loucura. Aí você vê que no dia 18/3, Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, disse que ia voltar mais e tirou a licença. É segundo as palavras dele. O que eu venho dizendo é desde junho de 2024. E segundo os sonhos que eu tive, eu vi políticos brasileiros pedindo refúgio, né? Asilo político em outros países. Isso foi em junho de 2024. Sonhos. Eu sou uma pessoa muito dotada de sonhos espirituais. Sou uma pessoa muito vocacionada em sonhos espirituais. E o que eu falo é só da parte espiritual. Somente da parte espiritual. Se acontece ou não, é um problema de quem vai se beneficiar através dos sonhos e quem vai se prejudicar através deles. Porque ele é bênção para quem vive completamente de acordo com o que Deus quer, a parte espiritual. Mas ele passa a ser corretivo, açoite, espada, na vida de quem vive à contramão daquilo que Deus quer. E em junho de 2024 eu vi pessoas pedindo, será que não vai haver outros políticos, deputados, senadores, que também irão se refugiar em embaixadas ou em outros países? Será que não vai haver um crescimento disso? Será que isso não vai acontecer? Pois bem, a parte espiritual me manda dizer algo para vocês. Tudo aquilo que é... Vou começar a contar o som de hoje. Isso é tão pesado para mim, pai. É um peso, gente, não sabe? É triturar mesmo, assim, um sonho. É muita coisa. E eu estou meio assim que pesado, as pessoas estão notando, porque eu recebi cronograma de mais de 2 meses. Mais de 2 meses. Então, eu digo que a minha CPU, ela guarda, né, a minha CPU, bilhões de informação, e eu tenho uma CPU bem extensa.
mas foi muita informação para mim. Muita informação da parte espiritual. Mas eu vou começar agora, eu vou desenhar para vocês um sonho e o que esse sonho me disse e vai acontecer. Ontem, quando eu estava no culto, eu disse que estava se abrindo tipo um portal, era um novo tempo, que estava se iniciando ontem, dia 20 de 3 de 2025, que iria durar 122 dias. Aí foi o meu questionamento com Deus: Deus, por que eu tenho que dar dias? Aí o Senhor disse: porque eu estou determinando que você dê dias. E você vai especificar o que vai acontecer em 122 dias. Aí você diz que o próximo culto, que você não sabe qual é a data, mas eu vou falar, será o culto da independência. Só que eu vou ter algumas orientações a dar, porque não será fácil, será uma guerra. Uma guerra, literalmente uma guerra. E eu falei isso, de ontem, dia 20 de 3 de 2025, a 122 dias, aquela igreja e o Brasil viveriam, né, o que nunca se viveu em nossas gerações. Ninguém nunca viveu isso. E eu estava vendo coisas dificílimas, muito difícil. E eu comecei a sentir ruim, e eu não gosto de falar desse assunto, porque é um peso espiritual, apesar que é da parte de Deus, mas é muita informação para mim. Eu quero que vocês entendam isso, me ajudem. Aos amigos espirituais que aí estão, eu peço intercessões. Aos amigos espirituais, né? Eu peço intercessões. Eu tive um sonho. E esse sonho me deixou sem dormir, por isso eu estou tão cansado, há alguns dias. Desde o dia que eu estava em Balneário Camboriú. E eu vi uma flor grande, era uma rosa gigante. Uma partezinha da flor estava quebrada, uma partezinha dela estava quebrada. E era uma flor muito bonita. Eu ia para um jardim muito longo, e aí eu entrava naquele jardim, e aquela voz dizia: Reginaldo, entra nesse jardim. Eu entrava. Era um paisagismo que eu nunca tinha visto. E aí me aparecia um homem. Eu via o homem, só que eu não via o rosto do homem. Eu vi o homem de paletó cinza, paletózinho cinza, em cinza, uma calça cinza, um sapato preto, paletó, né? E aquela coisa aqui, que bota suspensório, né? Um suspensório. E ele estava de chapéu, como se fosse um homem antigo. Não era uma pessoa do nosso tempo, era um homem antigo, porque as vestes eram antigas. Eu contemplava tudo, tinha um anel grande, bonito, assim, na mão dele, tipo de formatura, né? Como se esse homem fosse pertencente a alguma academia de letra, em algum país, eu não sei. Que o anel era como se fosse de um membro de uma academia de letra de algum país. E aí ele diz assim: Reginaldo, vamos andar. Eu me assustei, porque eu vi a pessoa, mas não vi o rosto, vi o resto do corpo. Vamos andar. E essa pessoa ria muito nesse sonho, mas não era uma risada zombatória, zombando, não, era uma coisa boa, sentia uma coisa boa. Era muito sorridente. Aí eu disse assim: você sorri muito. Aí ele ria, aí disse: vamos caminhar, rapaz. Aí eu caminhava, aí a voz dizia assim: não tenha medo, Reginaldo, vá. Aí eu senti que era Deus, né? Não tenha medo, vá. Aí eu ia. Aí começava a falar, você pode gravar. Em Amós 3,7, diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Então Deus me disse o seguinte: nada vai acontecer sem antes você alertar a nação ou as nações. Nada vai acontecer sem antes você alertar a nação ou as nações. Eu digo amém. Você está incumbido dessa responsabilidade. Eu digo amém. Eu fui andando, e aí o homem foi conversando comigo, como fosse um anjo, e dizia assim: Reginaldo, a partir desta data, 20 de 3 de 2025, o espiritual está cobrando, está tomando todas as diretrizes do território internacional, principalmente o brasileiro. O brasileiro, Reginaldo, está sendo mais importante para o espiritual do que qualquer outro país. Eu disse: mas como? Se eu perguntava ao homem. E eu continuava andando: como? Por que o Brasil, será que o Brasil tem riquezas maior do que países que são trilionários em petróleo? O ouro, o prata? Aí a pessoa me respondia: Reginaldo, o Brasil tem uma riqueza que nenhum outro país tem. Eu fiquei parado. Você quer saber qual riqueza? Ele ria, porque sabia que eu estava como eu estou aqui, bem quieto. Ele ria. Aí ele disse: você quer saber, rapaz? Senta aqui. Eu sentava no banco, né? E ele me dizia o seguinte: o Brasil tem uma riqueza gigantesca espiritual. Você vai entender o negócio agora, você vai gravar isso aqui, que isso aqui é forte. Você vai entender aqui sobre Jair Messias Bolsonaro,
sob Milei. Olha aqui nesse sonho, presta atenção. O Brasil tem uma riqueza que nenhum país do mundo tem, Reginaldo. Eu perguntava assim, qual é essa riqueza? Aí o espiritual, ele dizia, o Brasil vai exportar, depois de toda a crise, de toda a guerra, porque é guerra, Reginaldo. Depois que tudo passar, o Brasil vai exportar espiritualidade e pessoas voltadas à parte espiritual. E voltada à parte espiritual, Reginaldo, eu não falo de padres que estão nos altares, eu não falo de pastores, bispo, arcebispo, que estão nos altares. Eu falo de pessoas que são altamente vocacionadas para mergulhar no reino espiritual. E eu fiquei ouvindo. Eu digo, Senhor, porque o homem espiritual, ele discerne tudo, de ninguém pode ser discernido. O homem espiritual. O homem espiritual discerne tudo, mas de ninguém ele pode ser discernido, porque as coisas é espiritual. Isso em 1 Coríntios 2, versículo 14 e 16. O homem espiritual discerne tudo, mas de ninguém ele pode ser definido, entendido, compreendido. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode decidir todas as coisas. Aquele que é espiritual pode decidir todas as coisas, as quais ele mesmo, por ninguém, é compreendido. Assim é você, Reginaldo. Porquanto, mais o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém ele pode ser discernido. E eu fiquei ouvindo aquilo. E isso está escrito em 1 Coríntios 2,15. 1 Coríntios 2,15. E aí, disse assim, eu vi o martelo da justiça, descia e batia 3 vezes. 3 vezes esse martelo descia e batia em território nacional brasileiro. E aí o espiritual disse assim, Deus está requerendo agora todos os poderes constituídos em território nacional brasileiro. Os poderes constituídos em território nacional brasileiro não terão mais domínio algum para exercer qualquer tipo de decisão, porque quem vai decidir agora é o espiritual. E eu olhei e disse assim, mas tenha medo, e o povo tem que temer, porque essa parte que vai entrar em ação vai criar e fazer coisas que nunca foram vistas na tua geração. Eles irão dizer assim, nossa, você viu que absurdo, nossa, você viu que absurdo, nossa, você viu que absurdo. E Deus dizia assim, não, eles nunca viram absurdo. Absurdo eles irão ver em 122 dias, a contar do dia 20 de 3 de 2025. 122 dias. Quem sabe somar? Quem sabe somar, some quanto é que dá, ou quando é que dá 122 dias, após do dia 20 de 3 de 2025. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se é motivo de alegria, na verdade. Embora se trate da parte espiritual e da libertação por completo, e o tão esperado dia da independência, eu vi coisas, muitas coisas que irão acontecer, que vai deixar muita gente perplexa e assustada, de uma maneira sobrenatural assustada. Mas vai acontecer. Tudo que não aconteceu, agora é definitivo, vai acontecer nesses 122 dias. Tudo. E nós, não tem aquela palavra que você diz assim, absurdo, 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 absurdo. Isso é absurdo, como é que pode isso? Isso tudo é fichinha, porque vem aí. Tudo isso é fichinha. Os grandes absurdos que já aconteceram, os grandes absurdos que estão acontecendo, e os grandes absurdos mais absurdos ainda, que vão acontecer. Tudo é fichinha. Diário do Profeta, 22 de julho. Sério mesmo? O Diário do Profeta tem credibilidade. 22 de julho. Eu quero morrer agora, nesse exato momento aqui. A palavra tem poder, eu não sou louco. A Bíblia diz que a palavra tem poder, eu quero morrer. Se eu sabia que isso ia dar no dia 22 de julho. Até o dia 22 de julho, segundo o meu amigo Diário do Profeta, o Brasil vai ser notícia internacional
e vai viver os absurdos dos absurdos, 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 que nunca viveram até o dia 22 de julho. O melhor disso tudo é que depois dessa data, Deus diz assim, você vai marcar o culto da independência. Depois, eu não sei qual é o culto, a data. Convida mais 7 mil pessoas, deixa o teu likezinho, que é a tua curtida, para que o YouTube venha notificar outras pessoas que se interessam por este conteúdo. Agradeço eu e abençoo as pessoas que vão deixar sua curtida. Então deixei 122 dias, que dá no dia 22 de julho, segundo meu amigo Diário de um Profeta Anderson Pereira, lá no Japão. Muito bem. Agradeço o 03 e o 04 e o 04 que está atento aí. Muito obrigado. Cada um faz uma parte, um ajuda o outro. Então vamos lá. Sem passar por cima do outro, é claro, né? Mas vamos lá. 03, um beijão, 04, vamos lá. Eu vi muita coisa. Olha dentro dos meus olhos. Eu vi muita coisa. Muita coisa. Muitas coisas profundas e espirituais. Eu vi muita coisa. E eu chorei por muitas coisas que vi. O que eu vou dizer agora não se redará ao pé, como diz o Matuto, sem que aconteça. Essa parte é importantíssima, você não pode perder. O que eu vou dizer agora é importantíssima. Convida essas pessoas incrédulas. Ei, incrédulo, assista aí só para ver se vai acontecer mesmo. Eu falo da parte espiritual porque sou dotado em sonhos. Tá? E isso eu disse ontem, na hora que eu estava no culto. As pessoas que estavam lá no culto viram. Eu estava pregando. Me veio esse número. E eu disse, na hora que eu estava pregando no culto ontem, em Fortaleza, Ceará, eu vi a voz que dizia o seguinte: chega dos escarnecedores, eles irão cair na minha mão, vai ter mortes, vai ter perdas, e agora? Pode parecer aos olhos de algum que nem só de gente tampado, só se for de gente tampado, que o bem brasileiro está perdendo, só se for de gente tampado, porque a criança de 2 anos que tem alguma sabedoria, ela vai entender que Deus vai destronar e quebrar tudo. O que se foi perdido em mais de 2 anos e 2 meses será recuperado. O que se foi perdido em mais de 2 anos e 2 meses, desta data 21 de 3 de 2025, 21 de 3 de 2025, 21 de 3 de 2025, será recuperado. E nesses 122 dias, os absurdos dos absurdos, olha o que eu estou dizendo que vai acontecer, para ninguém botar palavra na minha boca. Os absurdos, 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 que nunca aconteceram, irão acontecer. Quem pensa, como foi isso? É o homem que estava lá conversando comigo, nessa caminhada desse sonho. E eu vi com toda certeza, eu vou dizer uma coisa, ele disse, Reginaldo, quem pensa que está lento esta ação dos Estados Unidos, diz a nação brasileira que o espiritual mandou dizer que quem vai vencer é o espiritual, quem está no comando é o espiritual, quem vai para a guerra é o espiritual e quem vai executar é o espiritual. Tu sabe o que significa o poder espiritual? Eu digo, Senhor. O Brasil, para o espiritual, é mais importante do que qualquer país. Se alguém falar da China, o Brasil ainda é mais importante do que a China. Se os Estados Unidos da América tiver assuntos para se resolver com a China, ele vai deixar o assunto com a China, fica aí, nós vamos resolver também essa parada, mas nós temos uma parada muito forte para resolver com o Brasil. Vocês vão ver isso aí nos jornais e telejornais. Vocês vão ver. Deus colocou, que está falando da parte espiritual, colocou no coração de Donald Trump e de Elon Musk, que esquecesse até da vida deles, só se lembrasse do Brasil, por causa da riqueza espiritual que o Brasil tem. E nessa riqueza espiritual que o Brasil tem, eu vi Deus, o espiritual, levantando líderes em 17 nações. Em 17 nações, mundialmente falando. O do Brasil era Jair Bolsonaro. Da Argentina era Javier Milei. E aquele outro lá, como é o nome daquele presidente lá daquela... me ajuda aí, Diário do Profeta. Aquele presidente lá, do El Salvador. Como é o nome daquele presidente do El Salvador? Bukele. E no meio estava Jair Bolsonaro, líder do Brasil, Javier Milei, líder da Argentina, Bukele, o El Salvador. Eu digo, se eu estou vendo 3, ao senhor disse, ainda falta 14. São 17 que vão se acoplar completamente
ao espiritual, porque Deus assim determinou. E assim a nova ordem mundial foi completamente destronada a todos os seus planos. Mas aí, nesse sonho, este anjo, que era um homem, dizia assim, eu vou dizer como ele estava vestido, eu não vi o rosto. Paletó cinza, calça cinza, cinto com aquele suspensório aqui, tá? Um sapato preto, um chapéu e uma gravata. No dedo dele tinha um anel, como se o anel fosse, como se ele fosse pertencente a alguma academia de letras de algum país. Só que este homem não era do tempo atual, ele era de um tempo muito, muito lá atrás, muito antigo. E eu não conseguia ver o rosto, mas o resto do corpo eu via tudo. E via que ele estava sorrindo, porque viu a parte da boca. E ria muito. Eu vou dizer qual foi a parte que mais me deixou confuso. E deu um nó na minha cabeça. E eu vou dar as diretrizes do que vai acontecer. Eu vou dar as diretrizes do que vai acontecer. E aí o mundo espiritual e os espirituais irão julgar a minha pessoa. Os espirituais que mergulham na profundidade espiritual, que estudam e são historiadores na parte espiritual, não estou falando de fofoqueiro, de igreja, e nem que concorda com a doutrina A, doutrina B, doutrina C. Não estou falando nada disso, porque Jesus quebra todos os protocolos e paradigmas. Estou falando disso, estou falando de quem se aprofunda na espiritualidade. Vão julgar depois a espiritualidade da minha vida. E aí ele dizia o seguinte, vai, diz para a nação, depois tu vai dizer o que eu disse. Os Estados Unidos, a partir de agora, quem pensar que ele vem só com sanção, aí sanção disso, sanção daquilo, e tem gente rindo do outro lado, dizendo assim, que negócio de sanção, que negócio de perda de passaporte, fica tudo rindo. Vai não, filho. Vai não. O que vem aí é tão destruidor que vai obrigar o Brasil a tomar uma posição. Ou os seus exércitos, marinha aeronáutica, vai se preparar para um confronto. O que eu estou dizendo é impossível aos olhos de qualquer pessoa. Impossível. Mas vem cá, o possível fica para os principiantes da profecia, do profeta, do vidente. Mas o impossível fica para o meu Deus. Vai ser um rolo compressor de uma avalanche, um rolo compressor de uma avalanche vindo de Donald Trump e Elon Musk. Vai quebrar protocolos, vai quebrar paradigmas e vai quebrar tudo. E quem colocou o Brasil, não foi porque ele gosta de água, gosta disso, não tem nada a ver. Nada a ver. Foi Deus que colocou por causa da riqueza espiritual, porque a briga no território nacional brasileiro e estrangeiro está sendo decidido pelo espiritual. Faraó era espiritual. Deus endureceu o coração de Faraó para que ele fosse e seguisse Moisés até o mar, que se abriu em duas partes, uma parede da direita e uma parede da esquerda. O povo de Deus passou, os israelitas, a Paixute, e quando passou, o povo do Faraó foi atrás, Deus pegou todos eles. Aquele que persegue o povo de Deus persegue até um determinado limite. Depois daquele limite, Deus disse, ponto aqui é o ponto final. O ponto final vai chegar no Brasil. E Deus disse, olha, Reginaldo, a zombaria de pessoas que acham que a China vai proteger, vai partir para o confronto. Uma loucura vai acontecer no Brasil e no mundo. Uma loucura vai acontecer no Brasil e no mundo. E eu não falo só de sanções. Eu falo de loucura, de absurdo. Da pessoa enlouquecer. Você sabe um espírito de loucura? Diz assim, vai querer briga, partir para briga, botar até o exército, embora. Não, precisa do Senado lá, precisa do Congresso. Vai precisar de nada, vai partir para cima de tudo como louco desesperado. E Deus vai estar com ele. E o Congresso, o Senado vai estar com ele. E o povo americano vai estar com ele. Porque Deus disse, eu sento ao lado da cadeira, eu sento na cadeira ali presidencial e governo com o homem para que ele faça o que nenhum louco fez na face da terra. Donald Trump vai fazer. Como louco. E o que mais me deixou confuso. Assim, confuso assim, perplexo. Meu perplexo. Foi ver que de todos os países mundialmente falando, Deus queria o Brasil. De todos os países mundialmente falando, Deus quer o Brasil. Aí o Senhor disse, o homem disse, olha para os deputados e olha para os senadores. Tu vê força desses homens? Senhor, não tem força nenhuma esses homens. Esses homens estão completamente debilitados mediante tudo que está acontecendo em território nacional brasileiro. Está completamente debilitado. Eles não têm força de aprovar anistia, de avançar para cima. Não tem força. Aí o Senhor disse assim, agora diga ao Brasil que o presidente do Senado, do Congresso, sai fora e a direita e a esquerda, quem vai entrar sou eu. Agora, vai ter percas, vai ter quebra, vai ter isso, vai ter aquilo. O espiritual vai fazer. Vocês nunca viveram na vida de vocês, nessa geração, o que vai acontecer. E Deus vai chegar com tudo para a decisão. E sabe o que vai acontecer? Nesse sonho,
vamos dizer assim, não vai haver acordos, porque Deus não aceita acordos. Não vai haver protocolos nem paradigmas, serão tudo quebrados, assim como eu disse, com a diplomacia brasileira. A diplomacia mundial não seria respeitada. Os protocolos e paradigmas também não serão respeitados. Eu perguntei assim, Senhor, através de olhar para o homem, vai ter guerra? E ele riu e disse, muitos podem rir de você, dizendo que você vai dizer que pode ter uma guerra. As loucuras, das insanidades vai acontecer. E quem vai fazer ela sou eu. Mas agora eu vou com tudo para cima. Diga eles que podem se preparar. Porque o físico, nem uma autoridade mundial manda mais, é só o espiritual. Mas eles vão ver o Donald Trump e o Elon Musk completamente loucos. Loucos. Eles vão ver completamente loucos a partir de hoje. E eu estou com pressa para cumprir. Estou com pressa para cumprir. Não será só sanções, não. Vai ser um rolo compressor. Uma avalanche, uma atrás da outra. Até o ponto de cercar todo o território nacional brasileiro. Se a China se levantar contra os Estados Unidos, ela vai ter uma trincheira americana e os seus aliados. Mas deste lado do Brasil, Deus disse, o Brasil não está desamparado, porque também vai partir para cima com tudo. É uma questão de honra que eu coloquei nesses dois homens e o território nacional brasileiro vai ver isso. Isso é impossível, Reginaldo, acontecer. Aos olhos de qualquer autoridade, de qualquer sábio, de qualquer doutores da lei, é impossível acontecer. Mas eu estou dizendo a você, pela parte espiritual, que vai acontecer. Aí eu perguntei assim, por quê? Eu dei um grito. Aí foi a parte que eu fiquei meio parado. Ou parado por completo. Isso é a mais pura verdade. Ele olha para mim e disse, porque você tem, o homem que estava lá, você tem uma mediunidade muito grande, muito gigante. Aí me perturbou na hora, eu parei, eu digo, o quê? Você tem uma mediunidade muito grande. E a partir de agora, as nações irão ver o tamanho da mediunidade. Aí eu digo assim, eu sou profeta. Aí ele olhou para mim e riu. Aí ele estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão que eu peguei na mão, ele disse, real, só não vejo o rosto, só um pouco da boca. Aí, disse assim, porventura o profeta também não tem uma mediunidade? Porventura, no Antigo Testamento, o vidente não é considerado o profeta de hoje? Você mesmo diz em sua live, a ordem do produto não altera o resultado. Mas escute, jovem, aí eu fiquei assim, a mediunidade que você tem é gigante, mas eu não te tirarei de você, embora perturbe. E eu fiquei meio perturbado. Depois que eu ouvi isso, 3 noites praticamente não durmo. 3 noites que não durmo. Hoje eu orei várias vezes. Eu quero esquecer desse sonho, eu quero que o Senhor tire isso de mim. A voz foi essa. Eu não vou tirar de você, e você não vai esquecer esse sonho, e o mundo todo vai ver o grau, o tamanho da tua mediunidade. Eu fiquei calado. Mas eu pedi, chorei, clamei, tire de mim. Aí ele disse assim, pois vai para a live. Pois diz para a nação brasileira que Donald Trump e Elon Musk vai agir de uma maneira louca, desesperada. Não vai respeitar ninguém. Eles não vão respeitar ninguém em relação ao território nacional brasileiro. Irão viver uma loucura. E eu peço, não faça corte dessa live. Antes que aconteça. Não façam corte dessa live antes que comece a acontecer. Eu vou dizer novamente, não faça cortes dessa live antes que comece a acontecer. Façam cortes e estão autorizados a fazer o corte depois que começar a acontecer. Faça-me um favor. Ele olha para mim e diz assim, pelo deputado, pelo Congresso e pelo Senado, jamais este país seria liberto. Jamais. Mas pelo poder da espiritualidade, Reginaldo, pelo poder da espiritualidade, eu estou libertando, quebrando tudo. E pode dizer para eles, diga para eles, você viu a loucura que aconteceu, você viu que dobraram a porta. Não, eles nunca viram nada pior do que eles vão ver a partir de hoje. Nada vão ver. Agora diga também que se prepare para o pior. Se prepare para o pior, porque vem chumbo grosso aí de uma maneira gigante. Quem está falando aqui não é um jornalista, um comentarista, sabe, um cientista político, é um homem que tem um dom de uma vidência grande, escancarada. Doa quem doer. Se não for a parte espiritual que fala, não acontece. Não se preocupe. É mais um louco. Mas, se for a parte espiritual que fala, vocês irão ver cumprir dia após dia. E Deus me disse uma coisa. Os espirituais da nação brasileira e fora da nação vão acompanhar você e vão ver
que você é dotado com essa espiritualidade, essa mediunidade grande para ver. Eu vejo as coisas. Eu estou aqui, gente, isso nunca aconteceu comigo. Com 17 anos que eu pastorei, como pastor, isso nunca aconteceu. Eu estou aqui, eu não sei se vocês entendem, eu vejo muitas vezes na tela do computador escrito. Começa a escrever, eu começo a ler o que está escrito. Isso é loucura, isso nunca aconteceu comigo em 17 anos. Começou a acontecer de 7 meses para cá, praticamente. 7 meses para cá eu comecei a ler essas coisas. Eu nunca li essas coisas. Eu estou me desabafando para vocês. Eu estava na cadeira de um dentista. Quando eu levantei, abri a boca, na luz que fica aqui em cima, eu vi escritas. Eu me assustei, mas era escrita em aramaico. Eu sabia que era aramaico. Eu disse, mas eu não estou conseguindo ler. Aí o senhor disse, era em aramaico, mas eu não estou conseguindo ler. Mas eu vi as escritas. Aí o senhor disse, não se preocupe não que você vai conseguir ler. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, você vai sendo preparado devagarzinho e você vai. Mas eu quero que você me dê 10 minutos de atenção. Só 10, por favor. O Elon Musk, o Donald Trump, vai fazer loucuras. Loucuras. Eu não falo só de extensões. Isso é besteirinha. Isso é extensões, passaporte, isso é besteira. Eu estou falando de loucuras. Eu estou falando de loucuras. Eu estou falando de loucuras. E se o espiritual não age, meu amigo, acabou-se a normalidade da território nacional brasileiro. Só que não será fácil, mas será muito menos difícil do que está sendo em 2 anos e 4 meses. Muito menos difícil. Porque agora o Brasil pediu. Ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Pois no sonho, eu ouvi. É tudo ou é nada. Mas a honra e a glória não vem de presidente de Senado nem de Congresso. Porque eles também se depararão com a minha mão no final da guerra. No final da guerra, eles vão se deparar com a minha mão. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.